Amém, meus amores, paz do Senhor. Estamos aqui hoje com o tema Por que eu nunca fluí? Acreditem, gente, eu escuto muito isso. Por que você nunca fluiu? Você tem talento, você tem uma boa formação. Por que você não acontece? As pessoas me falam isso. Pasmem. Só falta elas me dizerem assim, é muito pouca a tua recompensa para tudo que tu fazes para Deus. Por que tu ainda não fluíste? Porque, gente, o fluir do mundo não é o fluir de Deus. Eu imagino, sabe, o que Abraão não ouviu. Porque ali foram 100 anos para Isaac nascer. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. A palavra de Deus diz isso. Então, nesse tempo, entre a promessa que Deus fez e o cumprimento, eu imagino que aquele homem não ouviu, gente. E o que a esposa dele também não ouviu, a ponto de mandar ele coabitar com a serva, né, com Agar, e nascer Ismael e ter causado todo aquele transtorno de colocar Ismael para fora junto com Agar, e Deus não desamparou, né, nem Ismael, nem o povo de Ismael, que por sinal é a minha descendência de sangue, né, o povo árabe. Eu tenho a descendência árabe por parte dos meus 2 avós maternos. O pai da minha mãe era filho de libanês e a avó da minha mãe era filha de sírios. Então, Deus não desamparou Ismael, mas o filho da promessa era Isaac. E nesse caminho, Abraão ouviu muita coisa, muita palavra de derrota, muita palavra de desânimo. Sabe o que tem de errado contigo, Abraão? O que tem de errado contigo, Juliana? Tu és tão inteligente, tão capaz, consegue fazer as coisas com excelência. Por que tu não acontece? Por que tu não tá nesse meio gospel? Por que tu não tem ainda 1 milhão de seguidores no Instagram? Né? Porque hoje o talento é medido pelo número de seguidores, meu povo. Então quer dizer, eu tenho 3 mil e pouco no Instagram, 30 mil e pouco no YouTube e quase 5 mil no Facebook, né? E pro povo eu não aconteci, não. Pro povo eu não passei daquilo. Entendeu? Então, gente, não é essa a lógica para Deus. Então, para Deus ou no mundo espiritual, eu posso não ser o que eu sou aqui no mundo físico. E você também pode não ser. Se para o mundo você ainda não fluiu, não é igual ao que Deus vê, ao que o diabo vê, ao que os demônios veem, ao que os anjos de Deus veem. Porque o mundo espiritual, ele é diferente. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, não vá por isso. Vá pela palavra, vá pela promessa. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E às vezes, o fluir no mundo espiritual já aconteceu, já está acontecendo. Importa que o evangelho seja pregado. Importa que nós que pregamos o evangelho, sejamos salvos, sejamos constantes, perseverantes. Eu me glorio se eu não aconteci para o mundo, para o sistema gospel, para o sistema evangélico denominacional. Eu me glorio nas tribulações porque elas produzem perseverança e um caráter aprovado. Amém? Então vamos, à luz da Bíblia, explorar este tema, gente. Eu confesso para vocês que de um tempo para cá, isso vem se intensificando. As pessoas para mim, olha, vigia, tem que fazer um jejum, tem que ver aonde que tá preso, por que não abre? E Deus disse para mim, não, filha, não é nada disso. Você para mim tá fluindo, você para mim tá agradando, você para mim está trabalhando. Agora, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha e não sobre a areia. Construir uma casa sobre a rocha dá trabalho. E muito. Porque pode vir o vento, as tempestades, a chuva, o que for, até granizo, mas aquela casa, ela não vai cair. Porque ela está edificada sobre a rocha. Amém? Então vamos lá para as bases bíblicas que o Senhor me deu, tá bom? A primeira foi 2 Crônicas 15 e verso 7. Nesse contexto aí de 2 Crônicas, eu quero que vocês também atentem
para a história do rei Asa, porque Deus me fez uma advertência, tá? Que eu não deveria ser como este rei, que começou muito bem, que restaurou o altar de adoração em uma Jerusalém que estava corrompida, né? Em uma Judá ali que também estava dividida. Mas terminou mal, fez alianças erradas. Então, gente, mais importante, a Bíblia diz isso, mais importante é o fim das coisas que o começo delas. Porque a gente está vendo aí apostasia, e a gente está vendo ministros que começaram muito bem, com um ministério muito bonito para Deus, e caíram. Então, melhor é o fim. Entendeu? O começo do rei Asa foi bonito, agradou a Deus, mas o final dele, não. E no fim das contas, ele botou tudo a perder. Então eu não posso fazer isso. Ainda que o mundo fique me colocando pressão. E dentro do mundo está o sistema evangélico. Certo, gente? Olha, se eu não estivesse numa obra que é pequena, que eu sei tudo que entra e sai, eu teria vergonha de falar. Eu teria vergonha se me perguntassem, Juliana, você é o quê? Você é evangélica? Você é o quê? Eu teria vergonha de falar que eu sou evangélica. Se eu não estivesse na casa de oração Filadélfia, Israel. Qual é a tua igreja? Eu teria vergonha de falar a igreja X ou Y. Se não fosse a minha igreja e a casa de oração Filadélfia, Israel, uma obra que não está corrompida, embora tenha meia dúzia de gatos pingados para o mundo, para o sistema evangélico, mas é uma obra que eu sei as obras que acontecem na frente e nos bastidores. Aliás, Deus me colocou nessas duas vertentes, na frente e nos bastidores, e que bom, porque eu tenho uma visão geral e profunda. Então, atentem para o rei Asa. Nesse verso 7, o profeta diz ali para eles, né? No meio dessa reforma que está acontecendo em Judá e Jerusalém. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, ser forte, não desanimar, ser constante, sabe? Não ir pelo que os outros estão falando. E olha, gente, que essas coisas que eu venho recebendo, não é... sabe, de gente que não ora, que não vive uma vida para Deus. Às vezes é gente que vive jejuando, que ora todo dia de madrugada. Porque essas pessoas associaram que servir a Deus tem que ser só o sacrifício. Mas não. Porque em Jesus o jugo é suave e o fardo é leve. Faz parte da vida do crente, faz jejuar, orar, acordar de madrugada, ter guerras, ter lutas, mas é suave o jugo e o fardo é leve. Então, se você está se sentindo incomodado, incomodada, porque eu vivo esse jugo suave e esse fardo leve, aí o problema não está em mim. Aí o problema pode estar em você. Então, o profeta diz aqui nesse contexto, sejam fortes, não desanimem, o trabalho de vocês será recompensado. Está agradando a Deus, está havendo uma reforma neste sistema corrompido. Está aqui, 2 Crônicas 15:7. Só que nos versos 3 e 4 deste capítulo 15 aí de 2 Crônicas, o profeta, esse que mandou eles serem fortes, não desanimarem, também diz ao rei Asa: durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensinar e sem a lei. Então é assim que está o Brasil, durante muito tempo esteve sem sacerdote, sem lei, sem aquele que ensine a verdade, porque aquele que ensina a mentira tá assim, ó, e lota templo, meu amigo, minha amiga, e lota templo. Então não vão por aquela igreja que está vazia no mundo físico, porque ali pode estar lotada no mundo espiritual e pode ser conhecida pelo diabo e seus demônios, mas conhecida pela perseverança, conhecida porque guarda a sua coroa. Essa é Filadélfia, Tchera Labá, Soire. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém te roube o prêmio da vitória, a coroa da vida. Amém? Então, ele continua aqui, o profeta, dizendo: mas em sua angústia se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e porque buscaram, ele deixou que o encontrassem. Então busquem enquanto vocês ainda podem achar.
Lá no livro de Isaías diz isso. Invoque-o enquanto ele ainda está perto. Porque Amós 8:11 também diz: está chegando o dia em que haverá fome na terra e sede, mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Porque o Espírito Santo está para se retirar junto com a noiva. E aí, meu amigo, salve-se quem puder. Construir uma casa sobre a rocha e ser poupado da grande tormenta que está para vir, para pôr a prova os que habitam na terra, como diz Apocalipse 3:10, é para os fortes. E os fortes para este mundo não necessariamente são os fortes para Deus. Amém? Então, continuando aqui, o profeta está dizendo: se acalmem, porque por muito tempo esteve corrompido. Então agora, para haver uma reforma, pode levar tempo. 2 Crônicas 15, amados. Então, eu não posso ser como o rei Asa. Porque, como eu já disse aqui, deu uma introdução. Ele começou corretamente a reforma que Deus queria para Israel. Mas ele se rendeu a Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Né? Toda vez que falar o rei da Síria, o anjo da Pérsia, isso tudo é demônio. Então ele se rendeu ao demônio. Ele foi um rei de Israel que começou uma reforma para Deus, mas se rendeu ao rei da Síria, se rendeu ao diabo. Então glórias a Jesus que eu não me rendi ao diabo. Lembra-se do que ele falou para Jesus no monte do templo? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E eu nunca me prostrei ao diabo. Desde que me converti. Vai fazer 10 anos em setembro deste ano. 2 de setembro de 2012. 2 de setembro de 2022, sabe o que? Eu continuo de pé. Eu continuo construindo a minha casa sobre a rocha. Eu continuo promovendo uma reforma verdadeira para o meu Deus. Primeira Coríntios 1, versos 25 ao 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Rela de calabás, cheia margesia. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que pensam que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, nós não éramos nobres, nós não nascemos numa família de pastores tradicionais, nós não herdamos a panelinha gospel, a hierarquia. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Ele escolheu os que não são dessa panelinha, dessa hierarquia. Sabe para quê? Para que nenhum mortal se glorie perante ele. Para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Oh, aleluia. É muito forte, eu estou muito emocionada. A palavra de Deus me emociona. E eu sou sensível à Bíblia. Eu sou sensível às ordens do meu Deus. Também separei aqui 2 Coríntios 4, versos 16 ao 18. Que diz: por isso não devemos desanimar. Embora exteriormente pareçamos desgastados ou até injustiçados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Estão produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê,
mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu não preciso me justificar. É a palavra de Deus que está falando por mim. Será mesmo que eu não fluí? Ou será que perseverar e se manter constante tem mais peso de glória? Oh, Rabachou Menehes. O que se vê é transitório. As aparências enganam. Asa começou muito bem. Quantos pastores começaram muito bem? Quantos ministros de louvor começaram muito bem e caíram, se corromperam? Se prostraram ao diabo no monte daquele templo, no pináculo, ponto mais alto daquele templo. Ele peitou Jesus, e por que não vai peitar a nós? Ah, como ele vai? Como ele vai? Gálatas 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tem uma condição para colher. A primeira tem que ser no tempo próprio, e o tempo próprio é o tempo de Deus. A segunda, se não desanimarmos, vamos colher. Eu faço sem ganhar um centavo. O Senhor me deu outras fontes de renda. A minha motivação nunca foi dinheiro na obra de Deus. E para a glória de Deus nunca vai ser. Eu me mato sim, eu chego à exaustão. Tem vezes que eu penso, Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou aguentar. A minha mente não vai produzir, é muita coisa para uma pessoa só. Mas Deus, Ele me dá graça e eu não desanimo. Eu persevero, eu me animo em Cristo. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Só Ele é a motivação, só Ele. E qual é este tempo oportuno, meus amados? Que tempo é este em que vamos colher? Última base bíblica de hoje, 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 ao 10. Isso, a Rê está falando, Ele te dá graça e aperfeiçoa exatamente o poder de Deus. Se aperfeiçoa em cada uma das nossas fraquezas. Nós somos tesouros em vasos de barro. A Michele está falando, porque o que vemos é passageiro, mas o que a nossa visão alcança vai além das nuvens. Nós vemos a eternidade com o Pai. Amém. É isso. Todos seremos tentados, a Renata. E vocês, como a luz da aurora, cada dia crescem mais e mais. A dimensão de vocês é a eternidade. A Michele está encorajando aqui a mim e a vocês. A Gomes Laiana está falando aqui, aleluia. Deus transformou pelo poder da palavra, Michele. A Gabi entrou, o Alaf. A Michele está dizendo, meu Deus, que forte. A Rosinete entrou, a Ângela entrou, o pastor Francisco entrou, a Sara Félix entrou, o Paulo entrou, Graça Paz, Paulo, aleluia. Então o que vemos é limitado, irmãos. Mas a Bíblia, ela nos traz um deslumbre do que é eterno, e é nisso que devemos focar. Estou muito emocionada, estou chorando muito. Porque essa é a área que eu sou mais tentada. É a área do meu ego. Tipo assim, o diabo quer que eu me ache, a ponto disso passar acima de Jesus. Porque foi assim que o diabo caiu. Porque ele disse, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lá em Isaías 14. E ele caiu ao mais profundo abismo. Então, eu preciso ser trabalhada na minha humildade, na minha servidão, mesmo tendo muitos talentos, mesmo tendo estudo, mesmo tendo uma condição financeira equilibrada. Não sou rica, não sou milionária, mas vivo bem, vivo com equilíbrio. Os meus pais têm muito equilíbrio nas finanças, sempre tiveram. Eles sabem conduzir muito bem o dinheiro. E talvez por isso Deus
esteja me colocando para morar com eles até hoje. Eu vou fazer 37 anos, me poupando. Porque eles me trazem equilíbrio. Eles estão o tempo todo me colocando, olha, tu pode gastar até aqui, menina. Não passa do limite. Não passa do limite. Então, Deus colocou eles. Eu vejo isso. Então, qual será o tempo que eu vou fluir? Vamos ler aqui a última base. 2 Pedro 3, versos 8 ao 10. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Oh, aleluia, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Saibam que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão junto com toda a terra. E as obras que nela há queimarão. Então, não dá para construir uma casa mais pensando aqui nessa terra. Porque olha o que Pedro está dizendo nessa carta. Toda a terra e as obras que nela há queimarão. Tudo isso vai perecer. Portanto, os convém estar em santidade. Graças a Deus eu estou no aguardo e com pressa para a vinda do Senhor. Então, a única pressa que a gente tem que ter é para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que será marcada pelo desfazer dos céus em fogo. Tudo será desfeito. Porém nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habitará a justiça. Então é esse o tempo de eu fluir. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu devo estar focada na eternidade, porque tudo isso vai passar. E fluir aqui é construir a minha casa sobre a areia. Eu preciso fluir no céu. Eu preciso estar marcada no inferno como alguém que dá trabalho, porque não se corrompe, não se rende, não se vende. Cheia magesias de canto, em que a motivação não está em dinheiro, em fama. Embora eu sempre diga, se um dia Deus me der uma condição financeira melhor através da internet, que é algo que eu já venho trabalhando, eu não vou recusar. Agora, se vier dele, tudo que vier dele será para mim bom, perfeito e agradável. Então é isso, gente. Temos que aguardar o quê? A Juliana fluir para esse mundo? Ter uma igreja com 1 milhão de membros, sei lá, fazer show, entrar no estúdio, gravar um monte de coisa. Gravar para o Spotify, gravar para não sei o quê. Gravar para streams, né? Não é só o Spotify. Hoje acho que o Spotify é até o mais conhecido. E amém, se um dia Deus quiser isso para mim, que seja para a glória dele. Mas também, se não quiser, glória a Deus do mesmo jeito. Eu nem sei quais são, porque eu tenho iPhone, então eu já compro direto as minhas músicas, né? Ultimamente eu tenho ouvido muito mais a harpa. Eu nem sei quais são as outras famosas. Eu conheço só o Spotify. Se alguém conhecer outras, deixa aí nos comentários. Mas é isso, gente. Às vezes não é o que Deus tem pra mim. E não quer dizer que se Ele tiver pra você, seja pecado. É só o meu ministério. É só o meu caminhar. E eu venho cumprindo com excelência. Mas com a excelência de Deus e não a nossa. Amém? Deixa eu ler o resto dos comentários aqui. Ju, você é uma guerreira. E mesmo quando te faltar forças, sabemos que ao dobrar nossos joelhos é o Pai que nos fortalece. Amém, Mi. A Rosinete, porque desde a antiguidade nunca se viu o Deus que trabalha para o bem daqueles que o amam. Amém. É isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como Abraão foi um exemplo de perseverança e fé, que eu seja também, que você seja, que me assiste agora. Amém, irmãos? O Manuel entrou, a Renata
sabem conduzir e não são conduzidos. Aleluias, oh glória, são vasos de honra, exemplos para nós. Acho que ela tá falando dos pastores, né? Dos pastores, meus pais, no caso, Júlia e Kátia. O mais difícil é o amém também, quando ele não tem isso para nós. Exatamente, Rei. Isso aconteceu na minha vida sentimental. Então, teve uma hora que eu parei de orar por um casamento. E eu disse, ok, pode ser que isso não seja para mim e tá tudo bem. Eu vou continuar servindo. É um desejo da minha carne ainda casar, ser mãe, ter uma casa minha, sabe? Do jeito que eu sempre sonhei. É, sim. Mas se não der tempo, amém, do mesmo jeito. Porque essa palavra aqui em 2 Pedro diz, né? 2 Pedro 3. Temos que aguardar novos céus e nova terra. Porque neles é que habitará a justiça. Tudo isso que a gente tem aqui, ó, se desfará. E as obras que na terra há queimarão. Então, se ele não tem um casamento para mim, glória a Deus. Se ele tiver também, glória a Deus. Se ele não tem a casa que eu sempre sonhei, glória a Deus. Se ele tiver, glória a Deus, do mesmo jeito. Se ele não tem, eu gravar pro Spotify, para o que é as outras, gente? Apple Story, né? Não sei, me diz aí, plataformas de streaming, que eu sou meio desligada. Como eu falei, eu sou levita de harpa. Quase não escuto mais nada gospel. Algumas coisas antigas. Tenho, sim, bandas que eu vejo Deus ainda, sabe? Tenho mesmo. Mas são poucas, pouquíssimas. Então, é isso. Deezer, o Deezer também é uma plataforma bem grande, né? De streaming, de música, né? De música por streaming, é isso? Eu tô meio away disso aí. De fato, Jesus sabe o que é melhor pra ti. Amém. Então, por que não... Tomar um chá aqui, que eu tô emocionada. Eu tô até embolando a língua. Por que nunca fluir? Porque talvez não seja o tempo. E talvez o fluir para Deus não seja o fluir para você. Só por isso. Mas eu estou aqui servindo de pé 10 anos sem nunca ter me desviado. 9 anos, porque o primeiro ano ainda deu umas quedinhas, né? Normal. 9 anos sem beijar na boca, 9 anos sem beber, sem fumar cigarro, os meus vícios do mundo. 8 anos à frente de uma obra local em que eu nunca abandonei a obra de Deus. Gosto de me cuidar, gosto de tudo, mas sempre primeiro a obra. E eu sou muito organizada, né? Isso eu herdei dos meus pais. Faço tudo com muita organização, agenda, horários. E consigo, gente, consigo cuidar de mim, consigo cuidar da obra, né? Tem coisas que vão ficando para depois, mas tudo bem, tudo bem. Por exemplo, agora a Helena tá com febre. Meus pais saíram correndo para dar um apoio para minha irmã e meu cunhado. Eu não pude ir, porque eu estou aqui servindo pessoas, a maioria que eu nunca vi na vida. E tá tudo bem. Enquanto eu cuido dos pequeninos do Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida dos meus. Aliás, orem por ela, a Helenine. Acredito que seja dente, ela tá com 11 meses, aquela fase de nascer aqui em cima, e a gengivinha dela tá em carne viva. Acredito que seja isso, que esteja dando febre. Mas amém, tudo vai dar certo pra glória de Deus. Olha, Renata, você flui muito a longas distâncias, Ju. Amém. Fui alcançada, curada e reposicionada através do flúor da casa de oração. Aleluia. O Benjamin entrou aqui. Aleluia. Shalom, irmão. Estou muito emocionada com esse tema. Realmente é um tema que eu estava me preparando há muito tempo para trazer, sabe? Mais de mês, inclusive. Mas é necessário. E tá entregue à luz da Bíblia. E agora vamos orar para encerrar. Deixa seu pedido aí de oração, que eu vou estar orando. E se você está vendo gravado pelo Facebook, pelo YouTube, pelos stories, que depois é uma trabalheira, eu vou terminar quase 9 da noite disso aqui, de tudo isso. Posso responder também para você os seus pedidos ali, orando. E vamos lá. Olha, o Benjamin Shalom desde Israel, irmão. Você mora em Israel? Amém. Meu sonho é morar também um dia. Tá nas mãos de Deus, né? Se der tempo. Porque vem aí, né? O rapto da noiva. A Rose Cleide entrou. Shalom, irmã. E vamos orar.
Amém, meu Deus. Te entrego mais uma tarde, noite, madrugada, dia, eu não sei que horas essa pessoa está me vendo. Eu te entrego esta live que está acontecendo neste momento e tudo que for gravado. Meu Deus, eu te entrego o meu deitar e o meu levantar. Eu te entrego o meu fluir e o meu não fluir, de repente, para este mundo. Eu te entrego, Pai, todas as promessas que tu tens para mim. Que elas passem pela prova do tempo. E eu continuo de pé, perseverante, com a mesma fé do começo. Eu nunca regredi, meu Deus, de Éfeso para Laodiceia. Mas eu progredi, meu Deus. Ora, Bashom Menehas. Progredi para Filadélfia, que é a igreja perseverante. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, rela de calabaias, cheia magesias, eu te guardarei, Filadélfia, da grande tormenta que está para vir, para pôr a prova os que habitam na terra. Aleluia. Apocalipse 3:10. Então, Deus, que todos os meus dias estejam na palma das tuas mãos, porque o céu é o teu trono e a terra é o escabelo dos teus pés. Apresento a vida de cada um aqui. Os que assistem ao vivo, os que assistem gravado. Eu apresento a vida de cada um aqui. A família de cada um aqui. As quedas, os tropeços, os acertos de cada um aqui. Cuida, meu Deus. Porque tu tens na palma das tuas mãos todos os dias de nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos que estão sofrendo perseguição. Que estão sofrendo palavras de maldição, Pai. Porque maldição sem causa não vinga, então prevaleça, diz o Senhor, cheia magesi calabaias. Sou eu, Senhor, quem faço, diz o Senhor nesta tarde. Aguardem em mim e jamais ficarão decepcionados, pois os que esperam em mim, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Um dia para mim é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas vos digo, amados meus, não tarda a promessa de minha vinda. É sim o próximo passo na agenda do Pai. Quem vos fala é o Filho e diz, não desistam, não parem de crer. Eu estou guardando a minha noiva, ninguém toca. Ora, bachuri alegrias. Eu estou guardando todo o que em mim espera. Porque vocês me amam, eu os resgatarei, eu os protegerei, pois vocês conhecem o meu nome. Diz lá na minha palavra em Salmos 91. Vocês clamarão a mim e eu lhes darei resposta. E na adversidade estarei convosco. Eu vou livrá-los, vou cobri-los de honra, não temam. Vida longa os darei e os mostrarei a minha salvação.